Oi gente, tudo bom? Eu sou a Ju, do Ju and Books, e este é o meu canal, e este é o vídeo de lidos do mês passado, que foi julho. Se você não for inscrito, por favor, já se inscreva, já deixa o seu gostei pra me ajudar a crescer aqui no canalzinho. E bora que bora pras leituras, porque eu li muita coisa, foi um mês que eu achei bem produtivo. Eu tenho um caderninho aqui pra não me perder. Os primeiros 2 livros são a continuação da trilogia que eu deixei segredo por muito tempo por vocês que eu tava lendo, mas que já saiu o vlog, então tem o vlog de mim lendo e surtando, favoritando todos esses 3 livros porque eles foram a minha vida, ou mais conhecida como... a Quinta Estação. Este aqui, o segundo, eu li mês passado, porque o primeiro eu tinha lido 2 meses atrás. Maravilhoso, perfeito, é o segundo livro, é a continuação, não tenho muito o que falar sem dar spoilers pra vocês, além de que vocês precisam ler essa trilogia, porque ela contém muitas informações e muita diversidade, e ela fala de personagens com representatividade sem parecer forçada, é simplesmente tudo muito natural, e é lindo, e é escrito maravilhosamente bem, e a gente, você, eu, você, nós, sóis, fazemos parte dessa história também. Então, leiam essa fantasia, por favor. E eu também li o último. O segundo virou o meu preferido da trilogia e eu amei muito. O último foi uma encerração muito bonita e muito justa também. E também foi 5 estrelas, só não foi o favorito dos 3. Mas eu amei como essa trilogia terminou. Eu chorei muito lá no vlog, então se vocês querem ver choro, tem eu chorando no vlog. E é isso. Trilogia perfeita e sem defeitos nenhum. Aí, lá na roxinha, a gente leu juntos, convidadas pela autora maravilhosa Rebeca Perfeita. A gente leu o conto Tudo que Pode Dar Errado, que é um conto sáfico, com fantasia, com vampiros, com pessoas que deviam ser inimigas, mas no final acabam sendo... Tem Taylor Swift, tem bolo de cenoura, tem lobisomem, tem vampira, tudo, tudo. Conto rapidinho, termina em aberto, o que eu amo, e eu não quero falar mais porque eu não quero dar spoiler nenhum, mas eu me senti muito representada pela protagonista porque ela não somente ama Taylor Swift, ela falou uma das minhas músicas preferidas da Taylor, e ela dorme escutando ASMR e sons de chuva. E se você, sim, viu alguma coisa minha na Twitch, você sabe que essa é basicamente a minha brand. Eu dei 5 estrelas pra esse conto, foi lindo, maravilhoso. Aí a gente começa com a To Be Are da MLI, que eu completei toda, essa é a primeira vez que isso acontece, eu estou orgulhosa de mim, vocês estão orgulhosos de mim, por favor estejam. O primeiro livro que eu li pra MLI foi A Menina Submersa, e esse é aquele livro que muita gente ama, mas eu não sabia o que eu ia sentir. Eu dei 4 estrelas pra ele, então eu amei também. É um livro muito difícil de explicar e muito difícil de ler também. Ele basicamente conta a história dessa protagonista, que ela tem transtornos mentais e problemas de depressão também. E ela vai nos contar a história dela, e ao mesmo tempo que ela escreve na primeira pessoa, então é uma narradora não confiável, ela já nos fala muitas vezes que ela é uma mentirosa. E ela começa por coisas da vida dela, coisas do livro que ela quer escrever e coisas dos sonhos dela, e a gente nunca sabe qual que é qual, e daí no final mais ou menos tudo se encaixa. É muito gostoso de ler, mas é muito sofrido também, tipo, porque se você não gosta de não entender o que tá acontecendo, você não vai gostar. Então é um livro que não é pra todo mundo, mas me lembrou muito Estou Pensando em Acabar com Tudo, que é um dos meus livros favoritos da vida, e eles têm essa mesma vibe, essa mesma pegada, assim. Tem algumas coisas que eu queria que fosse diferente, eu senti a protagonista um pouco afastada do livro e dela mesma. Não me importava muito com as coisas de tão confuso que era. Mas é um livro muito bom, que eu sei que é favorito de muita gente do meu chat e que muita gente do meu chat não leu também, então leiam se vocês ainda não leram, e se vocês gostaram de Estou Pensando em Acabar com Tudo, e se vocês gostam de estar completamente confusos. Aí o outro foi Roca, que é Cartas a um Jovem Poeta. Esse livro é exatamente o que o título diz, é as cartas que o Roca enviava a um futuro poeta. Então ele tá ensinando este jovem a escrever e como escrever. Então se você tem qualquer interesse em escrita ou escrever ou literatura de
mais pro lado poesia, reflexão, você vai gostar muito desse livrinho aqui. Ele é uma não ficção, obviamente, porque são cartas, e é lindo, eu marquei muita coisa, é um livro que eu com certeza vou continuar relendo, porque dá pra gente aprender muito sobre a vida lendo ele, não só sobre escrever, mas como eu quero escrever, isso aqui foi muito útil e eu amo o Rocha, já li 2 trabalhos dele e os outros dele disponíveis no Kindle Unlimited eu com certeza vou ler. Esse aqui completou o desafio de um livro publicado antes de 2000. Aí o outro que completou o desafio de continuação que você tá demorando pra pegar, Parábola dos Talentos. E eu vou dizer pra vocês que outro 5 estrelas favoritado aqui. Sim. Pra quem não sabe, eu já li faz um tempo, ano passado, no começo deste canal, eu comecei um vídeo meio que falando sobre a Parábola do Semeador e como a Octavia Butler acabou mudando a minha vida, e eu quero ler tudo que a Octavia Butler escreve, eu tô neste check de lendo tudo que ela escreve, mas a Parábola do Semeador me deixou com uma sensação de desespero, porque eu li ele no começo da pandemia e ele fala basicamente o primeiro livro sobre essa meio que pandemia que acontece e destrói o mundo, e eu tava tipo assim, ó, engolindo aquilo apavoradamente. Aquele lá foi 4 estrelas e meio. Esse aqui foi 5, porque fechou de uma forma tão linda, tão difícil e tão dolorida, e eu chorei também lendo este livro. Eu tava no meio difícil, vocês conseguem perceber? Mas enfim, chorei, amei, ri, me desesperei. Esse livro tem mais gatilhos ainda. Eu também não posso falar muito sobre ele porque ele é a continuação do primeiro livro, alguns anos depois. Já não tá mais nessa pandemia, mas o mundo tá completamente virado de ponta cabeça. E as questões políticas que esse livro traz são muito parecidas com as questões que foram atuais, né, no Brasil e nos Estados Unidos também, de agora, né, com esses presidentes. No caso, os Estados Unidos não tem mais, mas que a gente ainda tem. E é uma loucura, gente, quanto é atual e o quanto vai machucar a gente. Eu fiz várias anotações também nesse livro. Octavia Butler, eu te amo muito, obrigada, obrigada. Ele é muito difícil de ler, ele contém gatilhos de violência contra a raça e também estupro e abuso, mas eu recomendo muito essa duologia e eu acho que é uma duologia que merece ser mais falada, assim, porque ela é escrita lindamente. E é uma duologia que eu recomendaria começar com a Octavia Butler, a Parábola do Semeador e a Parábola dos Talentos. Continuando os da MLI, eu também li a Maya Angelou, a poesia completa dela, e eu me apaixonei. Outro 5 estrelas favoritado. A Maya Angelou já era uma autora que eu tinha lido outro livro e dado 5 estrelas também, que foi Porque o Pássaro Canta na Gaiola. E neste livro, que é uma autobiografia dela, ela já dá indícios que começou a escrever poesia, e desde que a gente leu pro clubinho do Telegram, que eu tenho um clubinho no Telegram e esse foi o primeiro livro que a gente leu juntos, desde que a gente leu, a gente só ficou falando assim de quanto a gente queria ler as poesias, e eu comprei, eu li e eu amei cada uma delas, cada pedacinho desse livro e cada pedacinho que eu conheci da Maya. Eu também li muitas poesias lá na roxinha com vocês, porque agora tem resgate de poesia e basicamente vocês resgataram muitas poesias desse livro. Tem muitas marcadas, eu dobrei a página, não sei se vai dar pra ver nessa câmera, mas eu dobrei as paginazinhas porque muitas me marcaram. Fala sobre ser mulher, fala sobre raça, fala sobre o quanto a África e o continente africano influencia nela, e fala sobre cores, e fala sobre luto, tristeza, coração partido, sobre amar homens. Linda, perfeita. Sério, esse livro foi tudo pra mim, ele foi um abracinho, um chamego. Leiam essas poesias. Queria ler uma pra vocês, porque eu sempre convenço quando eu leio uma, né? Então eu vou ler a minha preferida pra vocês, que é uma que eu li na roxinha, mas todo mundo amou também. E assim, se você não quiser comprar depois que eu ler essa poesia, então nada vai te convencer, mas isso aqui vai. Eu tô filmando. Obrigada, pai. Começar de novo. Eles voltam para suas casas. Eles voltam para suas casas e contam às suas esposas que nunca antes em suas vidas haviam conhecido uma garota como eu. Mas eles voltam para suas casas. Eles elogiavam a limpeza da minha casa. Eu não dizia nenhuma palavra que não fosse a certa e mantinha meu ar de mistério, mas eles voltavam para suas casas.
As bocas de todos os homens me enalteciam. Eles gostavam do meu sorriso, da minha sagacidade, dos meus quadris. Passavam uma noite, ou duas, ou três. Mas... leiam. Outro livro que também foi 5 estrelas foi Olhos da Água, Conceição Evaristo. Esse aqui foi pro desafio de capa branca. O da Maya Angelou foi de 4 estrelas no Scooby. Conceição Evaristo, caras, eu nunca tinha lido, eu fiquei tocada. É muito atual também. E esse é um livro de contos que fala basicamente sobre mulheres negras, mas também vai dar voz a homens negros. Mas parece que tudo gira ao redor da mulher, sabe? Eu vou falar meus contos preferidos pra vocês, e os contos que eu mais gostei foram Olhos da Água, que é o que dá nome ao livro. Eu também gostei muito de Lumbiá e de Luamanda, e eu também gostei de Refletir, do A Gente Combinamos de Não Morrer. E é isso, esses foram os meus preferidos, mas são todos muito fortes, muito bonitos, que talvez doam muito em algumas pessoas. E cuidado ao ler este livro, mas ele precisa ser lido, ele deveria ser leitura obrigatória. A Conceição Evaristo com certeza é uma autora incrível que merecia ganhar mais créditos aqui no Brasil e no mundo afora. Este livro foi lindo e leiam, também leiam, leiam todos. Aí eu também li People We Met During a Vacation, e este livro é da mesma autora que Beach Read, e eu não tinha, assim, amado Beach Read, que nem a maioria do Booktube gringo amou, e eu também não amei este, que nem a maioria do Booktube gringo amou, mas eu gostei mais desse, então eu dei 3,5 pra esse livro. Ele seria um livro muito bom pra ler em férias, ou no verão, ou, sabe, numa praia. Eu sinto que tem muita vibe de praia, então pra quem quiser uma recomendação de farofinhas de praia, leia este. Ele basicamente fala sobre esses dois melhores amigos que sempre viajavam juntos todo ano e eles pararam de se falar. Cada capítulo é um capítulo do atual e outro do, tipo, de uma das viagens deles. E isso, por mais que eu tenha gostado de ser diferente, de tipo, vamos voltar quando eles se conheceram e vamos voltar na primeira viagem, na segunda, na terceira, e ir vendo o que aconteceu, quebrava o clima dos capítulos atuais, porque às vezes eu tava num capítulo atual muito bom e eu não queria voltar, sabe? E daí começou a me irritar. Eu gostei muito do protagonista, da protagonista também. Não lembro mais os nomes deles, então isso me diz muito sobre esse livro, eu acho. Apesar de que eu sou uma merda pra nomes, mas isso diz alguma coisa. E, enfim, no final, quando deu certo as coisas, eu já não queria mais continuar lendo, mas daí eu tava em 85% e pensei, vou terminar. E terminei. E foi essa a minha história com esse livro. Mas é aquela história, né, clichêzinho de melhores amigos que sempre se gostavam e taranã, taranã, taranã. Algumas coisas me pegaram, outras coisas não me pegaram, mas é um livro bom. É um livro que tem uma história interessante e eu sinto que os dois foram muito bem explorados e você consegue sentir a dor de cada um deles e o lado de cada um deles e consegue entender também os dois, então... Agora vamos pra um livro que me destruiu completamente, que eu chorei de soluçar na roxinha, na página 68, e daí eu desandei, assim, acabou comigo, mas foi 5 estrelas favoritado, que é Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Eu comprei esse livro em Porto Alegre, e sim, vai sair o vlog de Porto Alegre, tá, gente? Eu prometo, ele só está um pouquinho atrasado, mas ele vai sair. Eu vi ele por R$23, porque ele tava na parte de usados da Cultura, da Livraria Cultura, e eu sempre vejo ele por 33 na Amazon, ou tipo 27, então eu surtei e comprei, quis mesmo. E ele é escrito em verso, então ela conta toda a história em verso. Eu já tinha lido o outro livro da autora, que foi muito conhecido e muito falado também aqui no Booktube, que é O Peso do Pássaro Morto, mas esse aqui, eu já tinha dado 4,5 pro Peso do Pássaro Morto, ou 4, alguma coisa assim. E eu tinha chorado também, mas esse aqui, gente, ele me pegou de um jeito que eu não sei porquê. Basicamente fala dessa protagonista que se chama Júlia, e começamos com ela pequena e a gente sabe que ela sofre abuso físico da mãe e que ela sofre muito pelos pais terem se separado e que ela sofre desse abandono do pai
e que ela tem um temperamento meio de raiva, porque é isso que ela conhece, e a gente vai acompanhar ela crescendo e querendo se tornar uma escritora. Não sei porque eu penso nesse livro, me dá vontade de chorar, ele bateu muito comigo. Gente, não tem nada, minha família, a gente é tudo bem, tá? Tá tudo certo, mas não sei, sabe quando você se sente na pele do personagem mesmo não tendo passado por nada parecido? Enfim, esse livro foi lindo, cada coisinha era um soco no estômago. Eu postei coisas dele no stories do meu Instagram, eu postei uma foto dele de um trechinho no meu Insta pessoal, porque mexeu muito comigo, sério. Vai ser um livro que vocês vão me ver falar muito sobre. Vocês sabem também que eu amo livros escritos em versos. Aline Bay, cara, minha nova autora, assim, que vou olhar tudo que ela escreve. Vamos pros abandonos, porque eu abandonei 2 livros, tudo bom. Eu abandonei Meet Me in Paradise, não sei direito porque eu abandonei, eu só não tava no clima. Senti também que era de novo outra coisinha farofa de verão, que talvez no verão eu vá ler, mas não queria ler agora. E não senti química entre os personagens e não gostava de nenhum deles. E daí foi isso. E eu também abandonei, infelizmente, O Amor Não É Óbvio. Eu não queria abandonar esse livro porque ele é de uma autora brasileira e ele é sáfico, mas eu não tava num clima, eu me senti incomodada com algumas coisas que aconteciam no livro. Foi me dando, assim, um aperto no estômago e eu também não queria ler e dar uma nota super baixa porque tava me dando, sabe, dor no coração. Então, assim, não foi pra mim, não sei se algum dia vai ser pra mim, porque eu tive leituras maravilhosas, né, este mês, vamos combinar. Acabei tendo que abandonar por mim mesma e talvez se eu fosse mais nova eu teria entendido mais os personagens, mas não deu, não rolou. Agora vamos para as leituras da faculdade. É a minha parte, não sei, que eu gosto de falar, não sei. A gente sabe que eu não avalio, mas eu sou bem sincera com o que eu leio, o que eu gosto, o que eu não gosto. Vamos lá. Primeiramente, eu li Machado de Assis de novo, e foi Pai contra Mãe. Eu amo Machado, eu amo os contos do Machado, eu acho que os contos do Machado acabam me tocando tanto quanto os livros do Machado. Vocês sabem que eu amo contos, né? Eu não sei porque eu sempre tento me explicar, tipo, ai, amei esse conto. Eu amo contos. A minha vida é contos. Fala sobre escravidão, fala sobre violência e essa captura de escravos fugitivos e de o que as pessoas ganhavam com isso. E, enfim, muito bonito, muito triste também e muito pesado esse conto, mas Machado de Assis, o rei, né? Gostei muito de ler este. Eu também tive que ler Lígia Fagundes Telles, vocês sabem, talvez já saibam se você está aqui há mais tempo, que a Lígia Fagundes Telles é uma das minhas autoras brasileiras preferidas e por isso eu investi neste livro de contos dela, que é maravilhoso, da Companhia das Letras. Obrigada, Companhia das Letras, por criar uma coisa linda dessas. E o conto que eu li desta vez foi pra faculdade, Venha Ver o Pôr do Sol. E Venha Ver o Pôr do Sol foi um conto que se tornou meu conto favorito dela, assim como todo que eu começo a ler, que eu fico tipo, meu Deus, como é que ela faz isso? Essa mulher é incrível. E este conto fala sobre 2 ex-namorados, uma mulher e um homem, que se encontram nesse cemitério. Durante o dia eles vão ver o pôr do sol lá dentro do cemitério. Apesar de ser uma coisa, tipo assim, completamente brasileira, ele é muito dark e meio uma vibe dark academia, não sei explicar. Porque tem calor, tem sol, estão num cemitério de dia, sabe? Cemitério brasileiro, no meio do Rio de Janeiro, se não me engano. Gente, que livro. Sério, que livro. Você vai ficar chocado com o final, provavelmente, mas depois de ler o final, você também relê o texto e fica tipo assim, nossa, tava todos os indícios me mostrando que era isso e eu sou muito idiota. Ele é maravilhoso, sério, eu amo o jeito que a Lígia Fagundes escreve e eu acho que nesse livro também tem muito sobre o feminismo e uma luta, assim, da mulher e é muito importante de ver todas as camadas que dá pra tirar desse texto. Eu recomendo muito, muito, muito a leitura desse conto e é isso. Amo a Lígia Fagundes Telles. Junto dela eu também tive que ler A Menor Mulher do Mundo, que é um conto da Clarice Lispector. O meu professor tá fazendo a gente falar assim junto de cada uma. E é muito interessante esse conto, mas é muito difícil de explicar, assim como tudo que a Clarice Lispector parece escrever. Porque ela, tipo assim, não é desse mundo, é de outro. Ela sai do que nós vivemos e vai pra outro lugar, outro universo, e o que é maravilhoso, né? Que é uma autora extremamente importante pra gente. Como explicar este conto? Além de que ele fala de diversas perspectivas e diversas histórias dentro de histórias, não sei. O conto começa falando que era uma caixa dentro de uma caixa, sabe? É tipo isso.
É tudo dentro de tudo, e é minúsculo, e é enorme, e é uma loucura de se ler. Aí, de poesia, a gente teve que ler Cruz e Souza, é um autor que eu já tive que ler também, e eu amo o Cruz e Souza. Ele era filho de escravos, se não me engano, de Santa Catarina também, e te amo, Cruz e Souza. O Augusto dos Anjos, que não foi fácil de ler durante uma pandemia, e porque ele fala muito de luto, e ele fala muito de morte, de forma muito obscura, e as poesias dele basicamente giram em torno disso. E a gente também teve que ler e eu conhecer a Gica Machado, que foi uma autora apagada da história brasileira, da literatura brasileira, que eu fiquei chocada, que eu nunca tinha ouvido falar, porque vocês sabem, eu já fiz letras também na faculdade anterior, em outra faculdade, né, eu tô fazendo letras recomeçando de novo, porque eu não gostei da faculdade que eu tava, enfim. E eu nunca ouvi falar na Gica Machado, e ela é incrível, ela é uma poetisa, escrevia sobre a sensualidade da mulher e a sensualidade do corpo feminino e o prazer da mulher, o sentimento mulher, sabe? O sentimento do feminino. Então, foi maravilhoso de ler os poemas dela. Eu sei que tem uma obra dela completa que vende aí, assim, mais caro, que eu quero de aniversário. Então, mãe, saibas, porque eu fiquei abismada com o poder dela e com a escrita dela, e espero que a gente comece a falar mais dela e a reviver estas obras que tantas mulheres na literatura brasileira, que eram muito conhecidas em sua época, foram completamente apagadas da nossa história. E enfim, eu tive que reler o Ato da Barca do Inferno. Se você não conhece este livro, conto, teatro, peça, ato, um clássico português, eu acho que ele é de 1600, ele é tipo muito antigo, então é assim, um pouquinho difícil de ler? Sim, um pouquinho, mas ele é curto. E ele é, tipo, feito como se fosse um ato, né? Um teatro. Ele fala sobre duas barcas, a barca do anjo e a barca do diabo. E eles vão escolher entre as pessoas que estão chegando, tipo, quem tem o direito de ir na barca do anjo e quem vai direto pro inferno. E é uma crítica enorme à nobreza, o clero, a burguesia, todo mundo. O autor, assim, não teve dó, e é bizarro você ler uma coisa, tipo, de séculos atrás, sabe? Que seja tão atual em alguns aspectos. Tem alguns probleminhas? Tem, mas assim, o tanto que critica a igreja e critica a pessoas ricas que, assim, não são gentis, é bizarro. Temos um padre que tem uma amante e vai pro inferno. O padre vai pro inferno. Tudo pra mim. Eu já vi uma peça disponível no YouTube, que é este livro contado, né? Eu acho que em português ainda, não é nem português de Portugal, português brasileiro. E eu gostei muito da peça, então eu vou linkar a peça pra vocês, caso vocês tenham interesse, porque eu acho que ela é mais fácil de ver do que ler o livro. Tem um monte de parte em latim também, ele critica juiz, peão. A Falência. Esse livro vocês me viram falar também, porque eu amei este livro, e eu não dou notas pra livros de faculdade, mas se eu tivesse que dar, seria 5 estrelas, tá? Então, assim, ele vai ser leitura obrigatória de um vestibular da Unicamp, e muita gente me falou sobre isso, porque acho que vocês vão ter que ler. E, por favor, leiam, tá? Quem for fazer esse vestibular, porque... E quem não for, também leia, porque que livro! Como o título fala, ele vai falar sobre essa família, neste caso, sobre... basicamente sobre o Francisco Teodoro, que ele era... uma pessoa que foi pobre e daí cresceu e começou a trabalhar com café e começou a ficar rica, e vai à falência porque o café dá uma quebra, né, no Brasil. E ele se passa em 1891 no Rio de Janeiro. Incrível, a ambientação maravilhosa, mas esse livro não é sobre, sabe, o Francisco. A gente acha que é sobre o Francisco, mas na verdade ele tem uma camada enorme que é sobre a mulher do Francisco, a Camila. Ela é basicamente a voz desse livro, e ela é uma mulher que trai o marido, e em 1891 isso é, assim, fatal, sabe? E esse livro vai discutir sobre, tipo, o que a mulher pode fazer, o que o homem não pode, por que as mulheres só têm esse papel de função de dona de casa e... Nossa, vai falar tanta coisa aqui, tanta coisa marcada sobre o feminismo, e é tão atual ao mesmo tempo sobre o feminismo também. A Júlia Lopes de Almeida também foi uma autora bem esquecida, né? E ela é autora de diversos romances que eu com certeza vou ir atrás também dos outros dela, porque eu amei esse livro. Eu queria ler um trechinho só pra vocês terem uma noção das coisas que esse livro fala e de por que eu falo que ele não é só
sabe? Ele não é sobre essa falência, na verdade ele é sobre mulheres. E é lindo, isso é maravilhoso. A gente tem a cena de quando... Também li essa cena na roxinha, então talvez eu esteja repetitiva pra quem acompanha minhas lives. Mas é isso, vocês ganham conteúdo antes na roxinha. Essa cena acontece quando o amante dela vai mostrar pra ela um livro que ele diz que se trata de um amor parecido com o deles. E ela responde: então não leio. Sei que está cheio de injustiças e de mentiras perversas. Os senhores romancistas não perdoam as mulheres. Fazem-nas responsáveis por tudo, como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos. Nesses livros tenho sempre medo do fim. Revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas, e desespero-me por não poder gritar-lhes: hipócritas, hipócritas. Leve o seu livro, não me torne a trazer desses romances, basta-me o nosso para eu ter medo do fim. Aí ele responde: não tenha remorsos, o nosso não acabará. Aí ela responde: remorsos, remorsos de quê? Pensa, fulaninho, não quero dar spoilers, que desde o primeiro ano de casado o meu marido não me traiu também? Qual é a mulher, por mais estúpida ou mais indiferente, que não adivinhe, que não sinta o adultério do marido no próprio dia que ele é cometido? Há sempre um vestígio da outra, que se mostra em um gesto, em um perfume, em uma palavra, em um carinho. Eles traem-se com as compreensões que nos trazem. Aí ele responde: isso é vago e abstrato. E ela: não importa. E as denúncias, e as cartas anônimas, e os ditos das amigas. Eu soube de muita coisa e fingi ignorá-las, todas. Não é isso que a sociedade quer de nós? As mentiras que o meu marido me pregou deixaram suco, e eu paguei-lhes com o teu amor e só pelo amor. E assim mesmo, em enganá-lo, pesa-me, pesa-me, porque quanto mais te amo, mais o estimo. É uma tortura que parece que foi inventada só pra mim. Brown, Júlia Lopes de Almeida. Perfeita. É isso. Esse foi o último livro que eu tive que ler. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver interesse em qualquer desses livros, eles vão estar todos linkados ali embaixo, com o meu link já da Amazon. Ou se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon e quiser me ajudar com isso, eu ficaria muito feliz, muito grata. Por favor, me siga lá na roxinha, que a gente tá fazendo bastante live por lá, terça, quarta, quinta, a partir das 10 da manhã, domingo, geralmente à tarde, e com agora skincare, junto de sprints e fofocas e, enfim, indicações de livros. E muito obrigada por terem assistido, talvez esse vídeo tenha ficado muito longo. É isso, beijão, amo vocês, até o próximo vídeo, que vai ser o vlog de Porto Alegre, eu prometo. Tchau!